Se eu tivesse que explicar porque é que eu gosto muito do Jorge Sena, e a primeira coisa, o ponto de partida é isso, é que eu gosto muito, eu tenho muita admiração e por ele como escritor, e costumo dizer aos meus alunos que eu penso que é sem dúvida um dos maiores escritores portugueses da segunda metade do século XX, e talvez o maior intelectual, enfim, o modelo de intelectual tal como eu julgo que deve ser o intelectual. Ou seja, por um lado, um grandíssimo rigor académico, se quisermos, um excelente ensaísta, o grande escritor que é de literatura, enfim, de criador de literatura, e um homem que diz o que pensa sobre o país. Então, todas estas facetas, e o ter todas estas facetas, por um lado na literatura, o ter cultivado todos os géneros, eu creio, não é? Um enorme contista, o romance dele, que talvez devêssemos mais rigorosamente chamar novela, mas o Físico Prodigioso, foi por aí que eu comecei a ler Sena, realmente foi o Físico Prodigioso que eu acho, e digo a toda a gente, e já fiz muita gente lê-lo, é uma das narrativas literárias mais belas do século XX português. Depois o grande contista, como eu dizia, o grande autor de teatro. Eu lembro, enfim, se não estou mal lembrada, vi uma peça dele, O Indesejado, creio que na Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna, creio que também encenado pelo Jorge Listopade. São recordações muito antigas, mas que eu fiquei impressionadíssima. Achei uma obra de uma modernidade, além do tema que tratava e da maneira como tratava o tema, e a poesia. Portanto, no campo dos géneros literários. Depois, no campo do ensaísmo, também o vastíssimo conhecimento que ele tem, desde o grande especialista de Camões, o grande especialista de... não, aqui não é a palavra especialista que eu quero dizer, é a singularidade, a perspicácia do discurso dele sobre a contemporaneidade literária portuguesa. É isso, em primeiro lugar, a portuguesa. Por outro lado, e isto eu realmente só descobri, quer dizer, eu digo que descobri tardiamente, mas já descobri no início dos anos 80, que é o lado hispanista dele que me interessa muitíssimo. Portanto, ele é dos primeiros a entender que não se pode pensar a identidade portuguesa sem pensá-la na sua relação com a Espanha, e também nisso aquele homem complexo e polifacético, a relação que ele tem com o resto da Península Ibérica. Por um lado, ele reivindica a sua condição hispânica, e falo naquele texto, naquela conferência excelente que ele fez no Congresso Internacional da Associação, ou seja, no Congresso da Associação Internacional de Hispanistas, aliás, pouco antes de morrer, porque foi em 78, como plenarista convidado. Aí, quer dizer, a grande reivindicação que ele faz da sua condição de hispânico, ao mesmo tempo reivindicando a condição de português, mas também, por outro lado, tem aquela faceta que muitos de nós temos, de conflito com a Espanha, e que ele mostra, parece-me, e utiliza brilhantemente no estudo sobre Camões. Não é? E, por exemplo, a reivindicação que ele faz da entrada de soneto na Península Ibérica, ter sido por Sá de Miranda e não ter sido por um espanhol, enfim. Portanto, aqui, resumindo ou sintetizando, é o grande intelectual que envolve o lado académico, o lado de professor, o grande professor, e o homem que se pronuncia sobre as questões candentes e da atualidade do país, e o enorme escritor. Claro que na poesia, eu lembro-me que
que talvez é aquilo que eu conheço menos bem, enfim, peço desculpa, mas conheço mais a narrativa, o teatro também, mas na poesia, lembro-me que o primeiro poema que me impressionou muitíssimo e com o qual eu começava sempre as minhas aulas sobre o século XIX, portanto até parecia despropositado, é a carta de Camões aos seus contemporâneos, não é? Esse texto absolutamente magnífico, e os fuzilamentos de Goya. Portanto, conjugando essas duas, a firmeza da voz e ao mesmo tempo, nisso tudo que muita gente acha que ele era agressivo ou que ele era muito afirmativo, o que eu acho muito bem que fosse, há uma ternura. E nestes dois longos poemas, por exemplo, há uma voz reivindicativa, parece-me, há uma voz até reclamativa, não sei se pode dizer assim, em relação à maneira como ele foi tratado ou destratado pelos seus contemporâneos e concretamente pelos portugueses, mas há ao mesmo tempo uma voz, parece-me, eu vejo, eu leio, eu sinto uma voz de uma imensa ternura, de uma fragilidade humana que, portanto, para mim, os alunos às vezes, os mais jovens, não conhecem a figura de Jorge de Sena, não conhecem o nome, isso tem que ver, claro, com muitas coisas, entre elas a fraquíssima divulgação pública que há, e seja nas aulas de literatura espanhola, seja nas minhas aulas do século XIX, portanto, repito, pareceria que não vem a propósito, eu começo sempre por falar de Sena e recordar-lhes, ou dizer-lhes, revelar-lhes que é um escritor, um ensaísta, um polemista absolutamente a ler. E há muito mais, eu tenho traduções dele, eu não sei se é de um livro se é um Faulkner ou se é um, creio que sim, e depois, voltando ao meu campo de hispanista, a antologia que ele faz dos poetas espanhóis, não é? Portanto, ele tem realmente um conhecimento, uma sensibilidade, e um conhecimento e uma sensibilidade, que é não só da literatura, como é óbvio, mas também das outras práticas artísticas, não é? E tenho muita pena, eu acho que ele morreu muito novo. Eu não saberia dizer com que. Lembro perfeitamente, vivia em Madrid, e de ver no avião para Lisboa, e de ver no jornal no avião o anúncio da morte dele. E não me lembro, não sei com que idade é que ele morreu, mas a sensação que eu tenho é que morreu muito novo, e que tinha produzido uma obra imensa e que, aliás, estamos a conhecer, não é ainda? Eu penso que ainda não está tudo dado a conhecer, mas que eu imagino que teria sido se ele tivesse vivido pelo menos mais 20 anos. Não é? A continuação dessa obra imensa. Portanto, acho que é uma figura absolutamente fundamental da cultura portuguesa de sempre, não só do século XX, mas daí para trás. E por outro lado, como leitor dos nossos clássicos, as leituras que ele faz de Camões e dos Lusíadas concretamente, que não se pode, eu acho, não se deve ler, por exemplo, os Lusíadas agora, sem ter em conta o que ele diz sobre os Lusíadas. E portanto, um Camões reescrito pelo Sena é muito importante. E acho que devemos fazer os que temos poder para isso, ou que temos mais para isso, falar dele permanentemente, porque há esta tendência, mesmo internacional, para se de repente descobre-se um escritor português, e eu, por exemplo, que contribuí de alguma maneira, e passo em modéstia, para a divulgação do Fernando Pessoa em Espanha, há muito tempo que, quando falam do Fernando Pessoa, eu digo, mas não há só o Fernando Pessoa, e o Sena, por exemplo, seria o que viria logo a seguir,
até na maneira como ele pensou a Península Ibérica e a relação da Península Ibérica com a Europa, que agora está tão... é uma questão tão candente, e que o Senna pensou e disse coisas muito importantes sobre isso, escreveu e disse também. Eu estou a pensar naquele famoso 10 de junho em que ele fez a conferência e, enfim, portanto, isso eu não quero escolher porque acho que é muito, mas o físico prodigioso continua a ser... eu se tivesse que escolher assim, não sei, este tipo de exercício é um bocado pateta, mas vale o que vale. Se me pedissem assim, as 5 maiores narrativas do século XX português, ou até... Sim, ponhamos 5, o Físico Prodigioso, sem dúvida estava lá, e não falei dos Sinais de Fogo, que é outro grande romance, mas o Físico, eu tenho uma paixão especial pelo Físico.